Shalom, pessoal. Uma alegria mais uma vez estar com vocês aqui e recebendo hoje com uma honra para mim a presença aí, ainda que virtual, mas muito marcante, do pastor Dionei Vieira, lá de Santa Catarina, no Brasil. E ele vai estar hoje conversando com a gente um pouco sobre esse tema tão importante, né? A perseguição e intolerância religiosa, sinal da volta de Cristo? Essa é uma pergunta que não quer calar. Mas antes de mais nada, pastor Dionei, uma breve apresentação aí para quem estiver nos ouvindo e nos assistindo sobre quem é este homem, pastor Dionei. Olá, pessoal, boa tarde, ou boa noite, ou bom dia, não sei quando é que você vai É, ouvir isso, né? Mas é um prazer também, uma honra para mim também. E eu sou pastor aqui na Igreja Palavra Viva de Florianópolis, Santa Catarina, nessa ilha maravilhosa que nós temos aqui, né? Com mais de 40 praias, para quem gosta de praia. Apesar que agora a gente está no inverno, então não dá nem para pensar nisso, porque está frio pra caramba. Imagino que na Europa agora está um pouco mais quente, mas quando esfria você sabe como é. Então, eu atuo, na verdade, como pastor voluntário, então eu tenho meus negócios, eu tenho empresa de computação, né? A gente desenvolve sistemas, e minha atuação maior dentro do ministério da PV, né, da Palavra Viva, é na área de ensino mesmo, né? Essa é a minha dedicação, digamos assim, e meu ministério no momento. Além disso, eu tenho um blog, né? Um blog, se você pesquisar no Google Dionei Vieira, vai acabar caindo no meu blog. E tem mais de 600 artigos lá, e pela graça de Deus, chegamos a 1 milhão de acessos já, né? Eita, Que é algo que eu jamais imaginei que chegaria, para falar bem a verdade. Mas Deus tem sido bom conosco. amém. Aliás, eu recomendo você que está nos acompanhando aí, você ir lá no blog do pastor Dionei, DCV, é isso mesmo? Isso, dcvcorp.com.br. Ou DC, bota no Google Dionei Vieira, blog, e ele vai te levar para lá. isso, dcvcorp.com.br. Eu acompanho ali o blog, eu tenho me alimentado ali dos artigos, inclusive muitos deles eu já utilizei até para devocionais aqui Ah, que legal. nós temos um grupo no Facebook fechado, né? O pastor aqui da igreja, ele criou um grupo fechado do Facebook só para... Ele falou assim, eu quero ter um espaço onde só os membros mesmo, as pessoas estão, né, ligadas, conectadas na igreja, possam compartilhar, a gente ter um canal de comunicação. E, e ele falou para, né, os líderes e pastores e tal, falou, pessoal, gravem aí devocionais, tal, de no máximo 5, 7 minutos, tal. E ele me pediu para fazer alguns devocionais, né? E eu confesso que um deles foi aquele texto lá do deserto, né? Quando o camarada tá lá, foi no deserto, né? Eu li lá no seu blog esse artigo falando sobre o deserto, né? Sim. Esse momento onde todos os grandes homens de Deus passam, né? Que é o momento do deserto. E aí aproveitei e chamei atenção para esse momento que nós estamos passando. De Pastor certa Dionei, forma, nós ainda estamos, né? Porque Pedro fala que nós somos peregrinos, a peregrino no exemplo do deserto. povo que era peregrino quando saiu do Êxodo lá, né? Do Egito. Então, eles passaram pelo deserto. Nós, de certa forma, estamos no deserto. O autor de Hebreus também faz esse comparativo, quando você pega capítulo 3 e capítulo 4. É muito parecido com o que vivemos hoje. Nós estamos nessa caminhada para a Terra Prometida ainda. Amém, é verdade. Pastor, pois bem, nós hoje vamos conversar um pouco, falar sobre perseguição e intolerância religiosa. Nós sabemos que perseguição não é um assunto novo, né? Acho que a partir do momento que eu fiz até eu não sei se o irmão viu, eu fiz uma live bem rapidinha lá no Facebook para introduzir esse assunto e até
coletar algumas perguntas que talvez algumas pessoas pudessem contribuir aqui com a nossa conversa. E eu falei, olha, se a gente for analisar, o primeiro assassinato, ele tem a ver com intolerância, com perseguição religiosa. Em Porque, certo sentido, sim. sim, Caim e Abel foram oferecer a Deus, né? Trouxeram a sua oferta a Deus, algo que eles aprenderam com o seu pai Adão, né? Aprenderam lá com ele. Ó, vamos oferecer alguma coisa para Deus, porque Deus está zangado. Me expulsou a gente lá, né? Eu errei, cometemos um erro aqui, vamos, ó, nós temos que tentar, né, agradar ele de novo, nos aproximar dele de novo, estabelecer essa conexão de novo. E Deus, né, o texto fala, né, que Deus aceitou a oferta de um e rejeitou a oferta de outro. Quais foram os motivos? Né? Há muita teoria. Por quê? Sim. O que importa é que um que teve a sua oferta rejeitada falou assim: então vou matar meu irmão, vou matar ele, porque ele foi aceito e eu não fui. Então é uma forma de intolerância, de perseguição religiosa também, ou não, pastor Johnny? É assim, é assim. Ali, claro, houve um motivo que é a questão da inveja também, né? Está Sim. relacionado a isso. Mas, em certo sentido, sim, porque a oferta dele não foi aceita por Deus, enquanto que a do outro, sim. Né? O problema dele, tem, claro, tudo tem a ver com o coração, sem dúvida. Existem protocolos, existem formas de fazê-lo, mas, em suma, o coração, o que acontece por fora, nada mais é do que o coração interno expressa. Né? Então, se ele não teve cuidado na sua oferta, porque o coração dele não tinha cuidado com as coisas de Deus. Havia mais um interesse do que efetivamente uma busca verdadeira em Deus. E, de certa forma, quem estava sinceramente buscando e encontrou, né, foi perseguido, mas não só perseguido, né? Foi assassinado por causa Foi disso. assassinado, né? Resultou no primeiro crime, né? Primeiro crime. No primeiro crime Que não da é humanidade. muito diferente do que a gente vê acontecendo, por exemplo, em vários aspectos ao longo dos séculos, mas essa perseguição, digamos, aos cristãos, né, aos judeus já é mais longa, a coisa já é mais antiga, no Antigo Testamento que eu diga, né, o livro de É, Esther então nem se fala, sim. mas nos cristãos já começou desde o primeiro século, desde da igreja primitiva. Você vê o autor de Hebreus comentando um pouco sobre isso no capítulo 13, e ele ainda exortando, diz, olha, se vocês nem deram sangue ainda, gente, vocês já estão reclamando, né? Vocês nem tiveram que ainda dar o sangue por causa de Cristo, de certa forma, né? Mas Pedro, por exemplo, no capítulo 4 de 1 Pedro, ele já deixa bem claro que há uma perseguição visível, né? E Pedro, inclusive, você pode pegar o versículo 16 e 17, ele comenta que o tempo do juízo de Deus é chegado, né? Então, ele até exorta, olha, fiquem contentes, deem glória a Deus porque estão sendo perseguidos. Né? Pedro não é o único que fala isso, né? Jesus mesmo deixa isso bem claro já, né? Quando você perseguir. Uhum. Então, esse processo não é novo, esse espírito que persegue, o espírito do anticristo já estava lá, 1 João deixa isso bem claro, né? Então, não vai ser diferente hoje. Então, à medida que vai se aproximando o tempo da volta de Cristo, isso é muito provável que vai se intensificar, né? Não tenha dúvida disso. Então, essa intolerância religiosa ou perseguição religiosa, como queiram colocar hoje em dia, não é novidade, é um fato, e ele vai se intensificar. Isso nós não precisamos nem ter uma bola de cristal, é só olhar os textos e o que a gente tem visto. À medida que o dia se aproxima, isso vai se intensificar cada vez mais. Há uma diferença, pastor, na sua visão entre intolerância e perseguição? Ou são ambas as Eu mesmas vejo uma coisas? diferença. Eu vejo uma diferença, apesar que alguns grupos colocam como a mesma coisa, mas eu vejo uma diferença na forma como é feito, né? A perseguição ela evidencia um alvo. O alvo já está definido e esse alvo, né, ele não é simplesmente não tolerado, ele é perseguido, se possível exterminado.
Então há uma busca para exterminar, né, esse alvo, né, esse objeto da perseguição. Enquanto que a intolerância, ela na verdade ela dificulta a vida, né, desse alvo, digamos assim, mas não necessariamente o persegue as vias de fato. Então é por isso que eu vejo a forma é distinta, mas todos têm um nível de intolerância. Claro que a perseguição é o nível máximo, né? É um nível que quer destruir, né, esse objeto da perseguição. No caso, os cristãos, né? Vamos dar nome aos bois, né? Os cristãos, sim, já são perseguidos há muito tempo. É só olhar as estatísticas, não é de hoje, mundo muçulmano que eu diga, né? Os milhares de mortes anuais já estão lá. Mas isso tem se intensificado no Ocidente, que é onde, digamos assim, deveria ser o bastião ainda de liberdade, devia ser o bastião ainda de refúgio, né? E ele está sendo colocado em risco. Nós estamos rapidamente passando nós já somos, já há uma intolerância, né, sobre os cristãos no Ocidente. Essa intolerância já é perceptível em vários aspectos, que eu diga temas como a questão de homossexualidade, temas relacionados, né, a valores que nós prezamos. Então o ataque é direto e já não é mais nem mais escondido, é claro, né, é certeiro, assim como existe questões de zombaria. Você viu na Netflix esse rolo que teve aí com a Porta dos Fundos algum tempo atrás, pelos mesmos motivos. Então essa intolerância, essa perseguição num sentido que vai aumentando, ela está começando a ficar cada vez mais evidente, né? Nesse tempo de Covid, então, isso começa a ficar um pouco mais claro, porque você vê, por exemplo, bares abertos, onde há aglomeração, quer queira, quer não, né? E você vê igrejas fechadas no mesmo período. Isso é um fenômeno, entre aspas, que acontece no mundo todo, no Ocidente. O Oriente não me assusta tanto porque a gente sabe como é no mundo muçulmano e outros locais, né? Como a China, por exemplo, que são locais onde a esquerda domina há muito tempo. Isso já é algo, digamos, de métier deles. Já está acostumado. Já são locais taxados como locais onde o cristão ele é realmente não somente não tolerado, como é perseguido. Agora, no Ocidente, isso é uma certa novidade para nós. E agora, com a história do Covid e essas situações onde você vê a igreja sendo fechada e outros locais de aglomeração abertos, e aí fica muito mais evidente que Meio de, nós estamos passando da intolerância para começando a sentir um pouquinho da perseguição. meios de transporte liberados, né? Meios de transporte Meios de liberados, tem transporte várias liberados. academias, e aí você vê vários locais onde normalmente você tem aglomerações diárias, porque às vezes a igreja não tem reunião diária, tem igrejas que têm Uhum, 2 ou 3 reuniões por semana, e ainda exato. são reuniões de 1 a 2 horas, né, dependendo do local. E enquanto que bares ficam abertos o dia todo, às vezes até a tarde da noite, academias, então, tem academias até de 24 horas, quer dizer, quando você bota isso na ponta do lápis, você vê claramente que há um espírito por detrás que não é a lógica, não é o bom senso, né, e muito menos a justiça. Então, aquilo que já acontecia lá em 1 João, lá no início da igreja, na igreja primitiva, no primeiro século, que dizia que o espírito do anticristo já estava no mundo, hoje fica nítido para nós do Ocidente que achávamos que, né, alguns anos atrás, pelo menos, as pessoas achavam que iam passar incólumes. Já não é tão assim, E não ia chegar, né? que não ia chegar. Então, nós temos na Bíblia, né? Várias. O pastor mesmo citou aí, né? 1 Pedro, enfim. Temos vários textos a respeito de perseguição religiosa. Será que nós poderíamos fazer uma relação direta entre o nível de perseguição e o nível de tribulação, o nível de sofrimento que a igreja passa com a aproximação da volta da data, ou não da data, mas do evento da volta de Cristo? Nós podemos fazer essa relação? Ou seja, quando o Claro, termômetro vai ficando mais quente, as coisas vão ficando mais acaloradas, a igreja vai passando mais por luta, por dificuldade, e é claro, né, nós temos o lado físico, o lado, né, dos fatos,
das coisas que acontecem, mas nós temos o lado sobrenatural, o lado metafísico, o lado espiritual. Nós temos uma luta espiritual travada mesmo, forte. Sim, Então, a gente consegue, o irmão consegue fazer essa relação entre uma coisa e outra? sim, sim. O próprio texto bíblico deixa claro, né? Ele fala da questão das dores de parto. Essa terminologia, dores de parto, são muito claras, assim como também o tempo de angústia de Jacó, né? São dois eventos que indiretamente então estão interligados e apontam, culminam para o mesmo período, de certa forma. E é interessante essa questão das dores de parto, porque isso está muito relacionado ao número 40. 40 é um número que você vê na Bíblia repetidamente relacionado a questões de provação, tanto 40 quanto os seus múltiplos em alguns aspectos. Por exemplo, Uhum. por que o 40 tem essa relação, né? Você vê que a gestação humana, e aí vem o termo dores de parto, que você pode colocar, é uma gestação de 40 semanas, né? E culmina a gestação com o quê? Com as dores de parto que levam ao nascimento. Então, quando algo vai nascer, no limiar desse nascimento de algo, você tem uma experienciação de dores agudas ou de uma prova aguda. Isso está claro, por exemplo, quando Jesus jejua 40 dias e 40 noites, né? Uhum. Não significa que não possa ter sido tentado no processo, é muito provável, mas você vê que culmina justamente no momento final, você tem aquelas últimas 3 tentações, né? E logo depois que Satanás se retira, né, perdedor, você vê que aí sim ele é alimentado, os anjos vêm e o servem, né? E o consolam. Então você vê que o processo no seu ápice, logo antes de ter efetivamente, digamos, de nascer a vitória, digamos assim, você tem um ápice dessas dores, dessa prova. Você vê também, por exemplo, um exemplo clássico disso também são os 400 anos, quando lá em Gênesis 15, que Deus fala para Abraão, ó, Abraão, teus descendentes vão herdar a terra, tal, mas só tem um problema, vai ser daqui a 400 anos, na quarta geração, né? E aí você tem todo o processo 400 anos depois do Êxodo, e 400 é 40 vezes 10. Então, antes de acontecer a libertação do Êxodo, você tem as 10 pragas, né? As 10 pragas são uma espécie de dores de parto, né? Então, você tem todo esse processo das dores de parto que levam ao nascimento da nação de Israel, né, efetivamente, quando eles passam pelo mar, porque toda criança, quando nasce, né, estoura a bolsa, passa pela água, de certa forma, né? Então, você tem todo esse processo. E Israel, o filho primogênito, como é chamado, né, ele também tem o mesmo procedimento, ele passa pelo mar, tanto que serve como batismo, como diz Paulo, né? Foram batizados pela nuvem, pelas águas, à esquerda e à direita, então você tem todo esse processo relacionado, e aí o filho primogênito nasce e o cordão umbilical com os egípcios é cortado, porque diz assim, esses egípcios que vocês viram não vão ver mais, e aí eles vão para o deserto, e nesse deserto acontece uma série de situações que novamente evoca os 40, eles ficam 40 anos no 40 deserto, anos. né? E aí eles efetivamente vão para a briga para tomar posse da terra, porque não recebe a terra de forma simples. Há também uma série de processos ali que envolvem muitas lutas, né? Então você vê que 40 sempre representa isso. E por que eu digo isso? Porque essa similaridade, principalmente essa similaridade que você vê entre o povo de Israel, que se torna filho, né, porque é chamado filho de Deus, nação santa e tudo mais, e o seu processo na sua peregrinação pelo deserto é muito parecida com a igreja. Você vai ver isso de forma clara, por exemplo, quando você pega e você lê Hebreus 3, capítulos 3 e capítulos 4, onde o autor de Hebreus faz esse paralelo da igreja hoje com Israel no deserto lá atrás, né? E ele evoca uma série de situações para a gente não cometer os mesmos erros que Israel na sua peregrinação cometeu, nós não cometamos aqui, né? E 1 Pedro também vai falar um pouco sobre essa questão que somos peregrinos da mesma forma. E é interessante que nós, assim como Israel, né, a nação, o filho primogênito, nasceu a partir da Páscoa, efetivamente, a Páscoa trouxe a libertação pelo sangue do Cordeiro nos umbrais das portas, e eles têm todo esse processo até passar pelo mar, né? Nós, da mesma forma,
temos a mesma visão. Nós somos feitos filhos de Deus, assim como Israel foi feito filho de Deus lá atrás, no Egito, né? E fomos feitos filhos de Deus no momento que aceitamos a Cristo, que é o nosso Cordeiro Pascal, por meio do seu sangue, né? E aí, normalmente, nós também seguimos o mesmo processo, assim como Israel teve a sua libertação do Egito pelo sangue nos umbrais da porta do Cordeiro Pascal e foi logo em seguida batizado no mar, como diz o texto de Paulo, né, em 1 Coríntios, nós também somos assim, né? Por meio, né, nascemos do alto, por meio de Cristo, né, o nosso Cordeiro Pascal, por meio do seu sangue, e normalmente, em sequência, vamos ao batismo. E aí somos filhos de Deus. E nesse processo, nós entramos como peregrinos agora, como diz Pedro, agora vocês são peregrinos. Ou seja, nós entramos no processo de peregrinar pelo nosso deserto. E assim como o povo de Israel ficou 40, né, anos peregrinando, de certa forma, entre aspas, a igreja, ela talvez, aí é uma tese minha, eu não posso obviamente escrever isso em pedra, mas é uma tese minha, que teremos 40 jubileus aí, mais ou menos, até a volta de Cristo. Por quê? Porque você vê esse padrão acontecendo na história. Por exemplo, Certo. você pega de Adão até Abraão, você tem cerca de 40 jubileus, né? Se você pegar de Abraão até a cruz de Cristo, cerca de 40 jubileus. E o E que existe são aí a 2.000 questão anos? que são cerca de 2000 anos, é porque o jubileu, na verdade, ele é um pouco mais complexo do que essa questão dos 50 anos. Porque o ano Certo. quinquagésimo, por exemplo, ele começa no ano 49, no mês sétimo, no dia 10, né, que é o dia da expiação. E aí você tem todo um trâmite. Então, tanto que quando você pega, por exemplo, o livro dos jubileus, né, que você encontra nos pergaminhos Mar Morto, tem várias cópias deles, até hoje tem algumas cópias ainda que são preservadas. Quando você pega o livro dos jubileus, ele conta de 49 em 49. Você vê lá as semanas de anos, né? Uhum. E ele faz essa contagem. Então, na verdade, ele é um pouquinho há uma complexidade em relação a isso. Não posso é mais complexo para entrar agora, não vem ao caso. Mas são cerca de, porque existe um tempo não contado aí, né? Você vê um tempo, a Bíblia mostra a diferença entre o tempo Kairos e o tempo Cronos. Essa Uhum. diferença é visível. Então você vê que, por exemplo, quando você pega de Adão até Abraão, você tem 40 jubileus. Quando você pega de Abraão até a cruz, tirando o tempo não contado, você tem mais ou menos 40 jubileus também, né? E nós estamos, curiosamente, coincidentemente, próximos aos 40 jubileus a partir da cruz de Cristo, né? A partir do nascimento já fez 2000 anos, mas a partir da cruz de Cristo ainda não. E isso é um número vago, porque Uhum. nem a data, nem o ano da cruz nós sabemos exatamente. A verdade é essa. Sim. Sim. Por isso que é algo aproximado. Então, nós estamos nos aproximando desse período. Se efetivamente são esses, né, como diz a escola do profeta Elias, dizia que seriam 2000 anos sem lei, 2000 anos debaixo da lei, 2000 anos do Messias, estamos chegando ao final dos 6000 anos, os 6 dias. Então, está se aproximando, né? Não tenha dúvida. Quando vai ser isso? Não sei, né? Alguns o colocam por volta de 2030, considerando mais ou menos por volta de 30, mas pode ser mais, pode ser menos, não dá para dizer, pode levar ainda décadas, a gente não sabe. Mas o fato é que está chegando muito perto. Esses Uhum. 40 estão chegando lá. E os 40 evocam o quê? Novamente, dores de parto. E é interessante, aí só para terminar, fazer um comparativo, se você assumir que o que aconteceu em 1947 e 48, quando Israel voltou a ser nação, né, porque em novembro de 47, o Estado judeu é promulgado pela ONU, que vem a Uhum. ganhar sua independência no ano seguinte, né, em maio. Então, se você considerar esse evento como cumprimento de Isaías 66, que fala, né, pode uma nação nascer num dia? Nascer num dia. Pois Sião nasceu, né, num dia. E aí vem a parte muito interessante. O texto diz: antes que lhe viessem as dores. Ou seja, antes das dores de parto, Sião nasce. Então, se você assumir e você entender que o que aconteceu em 47 e 48 é cumprimento de 66, o que eu acredito ser muito provável, por uma série de fatores, mas não é o caso aqui, e se ali reafirma que isso acontece antes das dores de parto, significa que a partir de lá, né, até agora,
nós estamos num período onde as dores de parto vão se manifestar. E aí é o que Jesus fala, né? Quando vocês virem tais coisas acontecendo, sabe que é o princípio das dores. Ou seja, esse princípio das dores, nós temos visto, são sombras até agora. Ao que parece, essas dores estão chegando. Né? O que nós estamos vendo no mundo hoje não é novo para o mundo. É novo para a nossa geração, mas para o mundo não é novo. Se você voltar cerca de 100 anos atrás, né, 102 anos atrás, 1918, você tem, né, a gripe espanhola. E a gripe espanhola ficou 2 anos. Né? O mundo sofreu por 2 anos, até 1920. Então você vê, e ceifou milhões de vidas, muito mais do que a gente vê acontecendo hoje. Muito mais do que agora. Muito mais. Alguns estimam que chegou a cerca de 5% da população mundial da época. Tá? Exatamente. Olha, é muita gente, 5% da população da época é muita gente. Se você pegar 5% da população hoje, Oh, vai eliminar algum continente aí, né, de vai. tanta gente que teria. Né? Então, não é novo na história, né? Não é o pior da história, porque se comparar com 1918 é fichinha, né? Mas não dá para você negar que nós vivemos num tempo diferente, porque em 1918 Israel não tinha voltado a ser nação ainda. Na Primeira e Segunda Guerras, Israel não tinha voltado a ser nação ainda. E se esse evento de Israel, né, é o tempo de Isaías 66, então as dores de parto que virão, o que nós vimos até aqui é sombra. É só uma sombra. A coisa vai se intensificar. E aí, se vai se intensificar, assim também vai se intensificar essa intolerância, essa perseguição, esse processo que nós estamos vendo o princípio dele, talvez, né? Esses primeiros germes do que virá ainda à frente. Acho que eu falei Ou demais, seja, desculpa aí. estoque comida e fujam para as montanhas. Não chegaria nesse extremo, porque quem confia no Senhor não Claro. precisa não precisa se desesperar, mas Mas isso se desespera para os ímpios, não para os filhos de Deus. mas é complicado, né? A gente, É assustador. sim, sim, porque lógico, né? Nós estudamos a palavra tal e quando nós começamos a olhar para as escrituras, né? E começamos a fazer uma análise da história à luz das escrituras e aí nós chegamos a certas conclusões que nos deixam ao mesmo tempo preocupados, né? Porque se é uma aflição tão grande, né? Nós vamos sofrer de alguma forma. De alguma Sem forma dúvida. aliás, Já estamos, de certa forma, é, né? Já estamos. nós seremos o As alvo igrejas em desse. geral. Sim. Sim. Então, ao mesmo tempo, a gente fica feliz porque a gente pensa assim, não, então tá só, nem começou ainda. Quer dizer, não é fácil. Mas, olhando para toda essa relação que o irmão fez aí de forma até maravilhosa, a sua tese é muito boa. A gente deveria gravar talvez até um episódio só falando sobre isso. Qual, qual que qual deveria ser a postura que a igreja e os líderes da igreja, né, não só a respeito da situação no Brasil, mas no mundo, na visão do irmão, qual que deveria ser a postura dos pastores, dos líderes em relação a esse crescimento dessa intolerância? Eu até separei algumas notícias aqui para ilustrar, né? Como o irmão está no Brasil, né? Sou brasileiro, então vamos falar um pouquinho sobre o que aconteceu no Brasil. Aqui, o que eu posso falar daqui do Reino Unido, né? Nós estamos em lockdown aqui no Reino Unido desde março. Eu moro em Edimburgo, na Escócia. Sirvo a Deus aqui na igreja pentecostal Elim, que é uma igreja daqui mesmo do Reino Unido. Ela começou, na verdade, na Irlanda, mas depois ela veio para cá, ela tem mais de 100 anos de história. E aqui na Escócia, ainda estamos na fase 2, na Inglaterra e Gales, eles deram uma relaxada agora, estão na fase 3. Nós estamos sem reunião nenhuma de igreja aqui. Tá? Não tem reunião nenhuma. Aqui não há o caso de
Eu fiquei sabendo que nos Estados Unidos teve casos assim do Estado interferir, Sim, né? teve. E Eu acompanhei também. teve casos assim. Aqui nós não tivemos, eu pelo menos não vi, né, do que eu acompanhei aqui no Reino Unido e na Escócia, não vi. Mas porque é uma questão cultural. Aqui o pessoal é muito, como eu direi, muito educado, pessoal muito Muito assim, polido. muito polido, né? Então, se o pessoal fala, não, tem que fazer isso, eles vão lá e fazem. Não é o povo que tem, né, acostumado a quebrar regras, eles não gostam disso. Eles não quebram regras, eles não quebram planejamento, eles não horário, né? Horário é uma coisa, né? Tanto que todo mundo fala horário britânico, né? Fala Sim, sobre isso, né? tá Nas na piadas cultura. até, tá na cultura, né? O pessoal faz piada, tem que ser britânico, então tem que ser britânico significa tem que ser pontual. E aqui eles prezam muito por isso. E eu não vi, mas no Brasil eu vi, por exemplo, né? Eu vi no Brasil igreja sendo. Teve uma igreja lá em Curitiba, Isso, recentemente, acho que foi semana passada. Tava exatamente. tendo um culto online, na verdade. Foi no seu culto online, A foi, ig- foi Exata invadida, digamos igreja. assim, pela É, polícia. eu vi o vídeo do pastor totalmente constrangido. Igreja Assembleia de Deus de Madureira, se eu não me engano, em Curitiba. Isso, Ele gravou um vídeo e falou assim: irmãos, olha aqui, ó, filma lá. Falou pro irmãozinho que estava com o celular filmar. Tinha, acho que 9 viaturas da polícia e isso tinha um mesmo. caminhão guincho. Eu assisti aquele vídeo e falei: meu senhor, Desproporcional, né? o que está acontecendo? E disseram que estava aglomeração. Aí ele filmou, irmãos, nós estamos transmitindo culto ao vivo. Tem o quê? 10 pessoas aqui, 8 pessoas. Todo mundo com máscara, todo mundo com álcool gel, todas aquelas medidas de prevenção e tudo mais. Então é o culto online. Falaram que estava tendo aglomeração, irmãos. Outra situação também, uma igreja no Mato Grosso do Sul, né? Agora no dia 1º de julho, na primeira sessão ordinária virtual, os deputados lá do Mato Grosso do Sul, meu estado, eu nasci em Campo Grande, sou mato-grossense, eles falaram que uma igreja, pastor de uma igreja evangélica de Campo Grande, teve seu culto interrompido na última segunda-feira, dia 29, por guardas municipais. E aí o pessoal falando, olha, até o prefeito da cidade lá pediu desculpas, né, emitiu uma nota e orientou a equipe para que não aconteça mais isso. A Guarda Municipal não observou as mudanças nos decretos. E teve também uma família, eu acho que foi aí Teve no aqui em teu Santa estado, Catarina uma família num culto doméstico. A polícia, doméstico. a polícia chegou na casa do culto doméstico, considerou aglomeração e acabou com o culto doméstico. O É, culto é absurdo, é verdade. É absurdo. Foi bem no dentro de, início, dentro de uma casa. dentro de uma casa. Estavam pessoas, acho que da A mesma mesma família, família. devia ter, sei lá, umas 5, 6 pessoas da mesma família no culto doméstico. E a polícia. É claro que houve depois uma série de desculpas e tudo mais, mas você Sim. percebe que há um espírito e há uma, digamos assim, uma linha que já permite esse tipo de ação, né? Há pessoas que estão dispostas a fazer esse tipo de coisa, o que seria impensável há, há muito tempo. Seria algo totalmente impensável. Não se imaginaria isso num país muçulmano, mas jamais no Ocidente, digamos assim. Achei a notícia aqui, ó. É, no residencial Forquilinha, 5 pessoas da mesma família estavam na casa e estavam fazendo um culto. O decreto estadual proíbe cultos dentro da própria residência. Aí aqui fala na notícia que eu estou pegando aqui no site O Verbo News, o pastor e bacharel em Direito, Davi Araújo, presidente da Assembleia de Deus da cidade, da qual as irmãs são membros, viu uma quebra dos preceitos constitucionais por parte do governo. Os policiais estão debaixo de ordens,
mas salienta que os policiais não precisavam parar a oração. O artigo 5º da nossa Constituição, ela diz que há uma previsão na proteção do direito de culto, né, inviolável. Sim, E sim. também diz que constitucionalmente a casa é asilo inviolável. Mas a Constituição aqui, desde o início dessa loucura de março, ela já tem sido jogada ao lixo várias vezes, inclusive pelo próprio guardião, que deveria ser o Supremo Tribunal Federal, o próprio guardião da Constituição a tripudiou, digamos assim, para dizer o mínimo, né? Então, você vê que a coisa é um pouco mais complicada do que parece. Então, pastor, a pergunta é essa. Na sua visão, qual deveria ser a postura de líderes? O senhor é um líder, o senhor é um pastor. Não é o pastor principal, não é o pastor sênior, Não, vamos não dizer sou assim. pastor Não é sênior o da igreja. pastor presidente, vamos dizer assim. Mas o senhor tá lá, tem a sua voz, tem a sua representação lá dentro. Mas, enfim, na sua visão, pastores que têm uma posição de relevância no cenário, né, evangélico, não vamos falar o nosso ninho, né? No cenário evangélico brasileiro. O senhor tem visto eles se posicionando? Qual deveria ser a postura deles? O senhor viu isso, não? Eu vi isso aqui em Santa Catarina, nós vimos, né? Mas isso varia muito de região para região. E não só aqui no Brasil, você vê isso também no resto do mundo, há uma variação muito grande. O fato é que a Bíblia é muito clara nessa questão. Eu gosto muito de citar nessas situações todas que você vê isso acontecendo, Efésios 5:11, que fala: não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Ou seja, a função nossa, e não, isso não é só do pastor, obviamente, acho que todo cristão, né, é simplesmente repudiar esse tipo de situação, né? Isso é um fato. A gente tem que manifestar que o erro, né, e realmente ser a resistência nessa situação toda, né? Isso é um fato. Nós temos de fazê-lo. Mas nós já estamos perto da volta de Cristo. Não importa. Até os 45 do segundo tempo, só quando o juiz, não é o juiz apitar, mas no nosso caso, quando a trombeta soar, né, nós temos que estar fazendo esse papel. Isso não muda conforme a situação, né? Nós temos de Exatamente. fazê-lo. Faz parte há 2000 anos praticamente já faz parte do nosso métier, né? Então nós temos que fazê-lo até o último momento, até o último sopro de vida, né? O problema é que há uma relativização das escrituras em vários aspectos. Existe em alguns locais a conivência, né? Também com o mal. Mas o fato é isso, todo cristão, e é claro, se você tem uma posição de liderança, muito mais ainda, né? A ênfase é muito maior. Então, O independente que do teu muito é grau, dado. o que é muito dado, muito será cobrado. Então, você tem realmente que se manifestar, você tem que repudiar das mais variadas formas possíveis que você tenha, né? Seja pela mídia social, seja por meios até mesmo da própria mídia normal, né? Mas tem, por exemplo, aqui em Santa Catarina foi criado um conselho de pastores na época, inclusive liderado pelo nosso pastor presidente da PV, para abranger todos os pastores de várias denominações do estado, com o intuito de fazer o quê? De formar um bloco, né, um bloco coeso que viesse a pressionar lideranças políticas, não só a questão dos governos estaduais e municipal, né, no nosso caso aqui em Santa Catarina, mas os próprios deputados, né, O senhor acha que tem pressionar para que uma. houvesse isso. O senhor acha que há uma. Porque a gente sabe que existe hoje em quase todas as casas legislativas e na política como um todo, existe sempre a chamada bancada evangélica. Ou Sim, seja, nós temos cristãos atuantes na vida política. Aí quando o Estado, né, que é gerido, que é coordenado, que é exercido por políticos, quando eles
são utilizados ou quando eles aproveitam esse momento para poder deixar transparecer a sua postura autoritária e de perseguição religiosa, de intolerância religiosa, isso independentemente de bandeira denominacional, de igreja, depende, isso aí não vem ao caso. O que vem ao caso é, o senhor não acha que há uma certa ingerência, porque o político, né, eu vejo casos assim, eu posso falar isso com maior tranquilidade. Eu vejo casos onde o pastor que está à frente de uma denominação, de um ministério, e tem várias igrejas, mas ele tem lá o vereador, ele tem lá o deputado, que é da igreja dele. E essa galera lá chega para ele e fala: ô pastor, então, ó, eu tô lutando aqui, viu? Tô lutando por nós, tal, mas tá difícil. Então não vai ter jeito, vai ter que fechar mesmo, encerra tudo. Aí o pastor fala assim: mas vem cá, aqui na nossa cidade teve um número muito baixo de casos. Teve 2, 3 mortes só. E eu tô vendo comércio, alguns lugares aí, transporte público, tal, estão aglomerando. Isso não está alterando em nada os números, veja aqui os boletins diários, não está nada. Aquele pastor deveria falar assim: opa, peraí, né? Ô, calma lá, rapaz, vamos lá, que eu sou pastor, mas não sou burro, não. Vamos, eu estou vendo aqui os números, estou vendo as estatísticas, estou acompanhando. Então, se a gente tomar as medidas, tal, distanciamento, tal, higiene, papapá, limpeza, diminuir o tempo do culto, vamos diminuir, vamos fazer só o culto máximo ali, básico, para não extrapolar, para não ficar, né? Vamos arejar, vamos fazer o máximo aqui, tá? Aí o camarada não faz isso, porque ele fala assim: ah, não, é verdade, é o governador, né? Porque se eu falar isso, né? Ah, o governador vai ficar bravo, o prefeito vai querer retaliar e vai falar assim: ah, cadê o alvará daquela congregação lá sua que não tem alvará? Vou mandar fechar. O senhor consegue fazer essa leitura? Eu consigo, Sim, porque sim, eu, isso acontece em porque muitos eu sei locais. que isso acontece. Não tenha dúvida que acontece em muitos locais, né? E a gente viu em certo nível acontecendo aqui também, mas aqui é por isso que eu digo que há variantes muito grandes em determinadas regiões, por uma série de fatores. Aqui a gente fez uma pressão com a bancada dita evangélica, entre os deputados principalmente, e tivemos resultado porque a gente conseguiu colocar, por exemplo, a atividade de culto como uma atividade essencial. Então, por ser uma atividade essencial, o protocolo para você fechar, por exemplo, uma igreja complica, porque daí você tem que fechar tudo que é essencial, tem que ficar aberto. E claro, no começo da pandemia aqui em Santa Catarina, por exemplo, não era atividade essencial e a igreja ficou fechada, né? Depois de quase 2 meses e uma série de protocolos e tentativas, a gente conseguiu aquela abertura com 30% das pessoas, né, e uma série de cuidados. E nesse interim, a gente conseguiu a votação entre os deputados para que fosse colocado, classificado como atividade essencial. Porém, quando você vê isso na prática, você vai descobrir que em determinadas cidades, principalmente, a coisa não funciona tão facilmente assim. Porque aqui no Brasil aconteceu isso, né? Foi tirado do ministério, da presidência, digamos, a gestão da pandemia e foi dado para os governadores e prefeitos. O STF fez isso e, mais uma vez, ele jogou a Constituição no lixo. Então, ele deu esse poder para prefeitos e governadores. E aí você tem essas situações disformes. Por exemplo, recentemente agora, acho que semana passada, a prefeitura de Blumenau, uma cidade aqui perto, por exemplo, mantém bares abertos, mas igrejas fechadas. As igrejas estão fechadas e os bares abertos, né? E aí, já, claro, a gente já estava tentando, né, de todas as maneiras, deixar isso pelo menos coerente, né? Não é coerente, não é uma atitude coerente. E aqui, de certa forma, houve uma tentativa, mas isso não aconteceu. De qualquer forma, nós estamos na fase
na fase 2, de certa forma, né? Nós temos agora a segunda onda, a famosa segunda onda. Então, já se discute novamente a questão de fechar tudo de novo. Então, isso é uma Absurdo. coisa que está em pauta. Mas é um movimento que você vê que é difícil você dizer o seguinte, ele não é uniforme. Sim, Ele não há uma uniformidade, né? Ele é muito... É uma coisa que localizado. é muito localizado. Que eu coloco também como uma tese, não posso escrever isso em pedra, mas é aquilo que eu digo. Nós, de certa forma, nós vemos nesse processo todo o mundo espiritual agindo muito parecido com o que você vê da legalidade e da questão dos justos que você vê, por exemplo, na discussão entre Abraão e Deus sobre a situação de Sodoma, por exemplo, em que ele vai negociando com o número de justos. E você vê que quando chega a 10 justos, se tiver 10 justos, né, não vou destruir a cidade. Então, obviamente, você vê ali um princípio, não estou dizendo que seja, obviamente, o que está acontecendo agora, mas o princípio de número de justos, que traz um nível, digamos assim, de influência espiritual numa região, é um fato. Né? Ali nós temos um exemplo da situação do que aconteceu lá em Sodoma e Gomorra, uma situação toda de Ló e sua família. Então você vê que há o justo, né? E por isso que o texto de Tiago diz que a oração do justo pode muito seus efeitos, é porque o justo realmente não entendeu ainda quem ele é e nem a sua abrangência. Mas às vezes, no caso, por exemplo, lá você vê que 10 justos protegeriam provavelmente milhares de pessoas que existiam Uhum. naquelas cidades. Então você vê que esse percentual de justos numa região faz toda a diferença. E eu acredito que essa situação, às vezes, não uniforme, não só no Brasil, mas no resto do mundo, principalmente no Ocidente, onde a gente vê isso acontecendo que não acontecia antes, Uhum. é um pouco, talvez tenha um pouco disso. Esse percentual de justos que faz frente, que faz barreira em determinadas regiões, às vezes pode estar tão reduzido a ponto de não ter mais a influência que deveria ter. E eu somaria a isso ainda mais um fator que Apocalipse 8 fala muito sobre, né? Tem ali, diante do trono, tem um altar, né? Um altar que é o altar de incenso, é exemplo do tabernáculo. Esse altar de incenso, a gente sabe, Sim. representa as orações dos santos. E eu acredito também que isso influencia, da mesma forma como o número de justos pode influenciar, as orações desses justos também. Porque quanto mais orações, mais resultado. Quanto menos orações, menos resultados. Então, eu acredito muito nisso. Eu acredito que há essa disparidade que você vê em várias regiões do Brasil, às vezes em cidades distintas, numa mesma, como acontece aqui. Em Blumenau aconteceu uma coisa, em Floripa aconteceu outra, e outras cidades, assim, tem variações, né? Claro que não dá para ser simplista e dizer, não, é isso e isso, porque existem Uhum. outras variantes aí. Ninguém aqui está julgando Não, de forma qualidade de alguma. oração, Não, nem de. Ah, não, porque os porque tal crentes cidade é lá de. melhor do que outra. Porque, Não, nada porque disso. os Não. crentes daquela cidade são mais fervorosos que. Não, Ninguém não, está não, não. falando isso. Não estou sendo simplista a esse ponto, mas eu Claro, preciso claro, dizer o seguinte, né? O fato é que esses fatores, quer queira, quer não, eles têm influência. No claro. mundo espiritual, principalmente, há uma influência. E é claro que isso vai trazer um resultado ou outro. E não é segredo para ninguém que a igreja como um todo esfriou. Tem esfriado, paulatinamente. É só você ver, né, o ibope dos cultos de oração. Né? Veja o Ibope como é que está. Antigamente, para mim, vigília era passar a noite orando. Sim, Hoje em sim, dia, sim. culto de vigília é que vai até meia-noite, com sorte 1 da manhã. É incrível que pareça, tem gente que acha que culto de vigília é isso, fica 2, 3 horas. Então Rapaz, você vê essas ia para coisas e isso... vigília quando eu era criança. Desculpa te interromper. Eu ia para vigília. Minha mãe conta isso, né? Porque eu não lembro. Mas ela fala assim: você ia para vigília, a gente deitar. Aí você, lógico, criança, né? Já Claro. dormia, já dormia no caminho. A gente deixava você dormindo no carro. Olha só, hein? Se fosse hoje, já ia ser presa por Já abandono. abandono de incapaz. Ela falava assim: não, a gente deixava você no carro dormindo, a gente ia lá pro monte orar e voltava 3, 4 horas da manhã, voltava feliz, no outro dia ainda ia trabalhar ainda. Então, aí você vê a diferença. Então, não é segredo para ninguém
que a mídia social, que as nossas afazeres e todo entretenimento e tudo mais tem consumido a vida de oração dos crentes em geral. Em geral. Sim, E isso sim. vai trazer resultados no mundo espiritual, não tenha dúvida. Às vezes mais ou menos, mas vai trazer. Então, são fatores como esses que estão com certeza influenciando o que está acontecendo nessas várias regiões do mundo. E, obviamente, tem outros fatores relacionados, né? Tem outras situações relacionadas, mas é só um exemplo. Por que que isso não é homogêneo? Por que que você vê essas variantes, às vezes, de regiões para regiões, né? E a gente vê isso não é só característica do Brasil, né? Isso você vê nos Estados Unidos também com muita clareza, pelas notícias que a gente acompanha de lá, e na Europa, em vários locais, também da mesma forma. Então, Sim, sim. é um pouco desse espírito do tempo que vivemos. Infelizmente. E aí, pastor, eu recebi algumas perguntas. Uma coisa interessante aqui. Eu recebi duas perguntas, uma no Twitter e outra no Facebook, e as duas foram trazendo a mesma. Olha como que as pessoas têm uma preocupação. Quando você fala assim, olha, sinal da volta de Cristo é batata. A primeira figura que vem na mente das pessoas é, olha só, a pergunta. Pergunta do Facebook do Ailton da Costa. O anticristo está às portas? Essa é a pergunta dele. E qual é o papel do anticristo na perseguição à igreja? A segunda pergunta do Twitter, do Johan Werner, eu acho que é assim que fala o nome dele. Ele perguntou: é coerente pensar que o anticristo virá de Israel? É incrível como falou de volta de Cristo, a primeira coisa que as pessoas falam, opa, e o anticristo? Ninguém está esperando Cristo, né? Mas eu acho que no nosso inconsciente, né, a gente fala assim, mas peraí, você vai falar da volta de Cristo? Nem apareceu o anticristo ainda? Tem que primeiro aparecer o anticristo, depois aparece Cristo. O pessoal não está esperando Cristo, não. O pessoal está Não, curioso a saber do anticristo aqui. do anticristo. É muita curiosidade em cima dessa figura. Viu? Muito. Que o senhor me diz a respeito dessa figura, pastor? Olha, esse tema é longo, mas eu vou resumir o máximo que eu puder. Tenta resumir. Primeiro, eu discordo que seja qualquer uma dessas pessoas que estão em evidência hoje. Tá? Isso Essas inclui. famosas, isso inclui Emmanuel Macron, antes Eu, que alguém já inclui ele, né? O genro do Trump e tudo mais, né? Os famosos e toda a linha, toda essa linha real. atual real Da família real. da família real britânica. Então vamos deixar em quando você pega essa característica, você tem que ler Daniel. Daniel dá um pouco do currículo do nosso amigo. E no currículo dele, ele deixa claro que ele virá sorrateiramente, usando de artifícios, né, sortilégios, da mentira, e aí vai alçar ao poder. Ou seja, nenhum desses personagens que a gente acaba de discutir agora, nenhum deles veio sorrateiramente, né, dessa mesma, seguiu esse padrão, né? Então já estão fora, porque o histórico deles é longo e são hoje bem conhecidos. Então será uma pessoa que vai surgir muito rapidamente, e que não há um histórico conhecido mundialmente. Né? Você vê isso por quê? Porque Antíoco Epifânio, por exemplo, que é um dos modelos que inclusive os macabeus e o pessoal da época confundiu com a cumprimento de Daniel, Sim. porque né, ele é um protótipo, ele é uma sombra do anticristo em vários aspectos. Antíoco Epifânio, por exemplo, o irmão dele é quem governava a região da hoje chamado Síria, né? Mas aquela região da Síria, de Seleucida lá, daquele tempo, né? E ele estava exilado em Roma, era um Zé Ninguém em Roma, mas ele fez sortilégios e acordos com os regentes de Roma para conseguir, né, tomar o lugar do irmão. O irmão é morto, ele toma o lugar do irmão rapidamente, tudo isso é um processo rápido, né, e vem ao poder, e aí tem toda aquela situação de Daniel, que vai guerrear contra o sul, etc. E nesse interim ele faz o que faz com Israel,
né? Coloca Israel sob julgo determinado, e ainda faz o que é uma sombra também da abominação da desolação no templo, que aí sacrifica porco no altar e leva uma estátua de Zeus lá no Santíssimo e tudo mais, Exato. que leva a revolta dos macabeus, né? Que E é a tudo mais, abominação, né? que não é a abominação, é a abominação pelo que aconteceu, mas não é a abominação da desolação que falou o profeta Daniel, porque Jesus diz isso, Falou. Exatamente, né? exatamente. Então, como Jesus falou, quando vocês virem a abominação da desolação que falou o profeta Daniel, quer dizer, então não foi aquilo que aconteceu com Antíoco, é algo que Uhum. ainda vai acontecer Que ainda futuramente, vai né? acontecer. Então ele deixou isso bem claro. Até porque Antíoco não morre como morre o personagem, como diz Daniel, né? Antíoco vai morrer de doença depois, mais tarde, não morre na situação como diz que o personagem vai morrer. Então, mas você vê que ele cumpre muito, muito bem muitos itens daqueles, a ponto de os macabeus acharem que aquilo era o cumprimento de Daniel, né? Uhum. E muitos judeus da época também acharam isso. E aí depois vem a festa da dedicação, a festa das luzes e tudo mais, em volta a esse evento. Então você vê o seguinte, você vê se ele é um tipo, né, como muitos outros tipos que aconteceram, e é um tipo que chegou muito perto de cumprir toda a profecia relacionada a Daniel, quer dizer que alguém vai fazer algo muito parecido, Então, né? tipologicamente é Tipologicamente falando, já dá alguém essa que. margem. Ok. No tempo do fim, né? E isso, e dá a entender também que é alguém que vem da região do Oriente Médio, não da Europa, né? Nem É de alguém Israel. que nem de Israel, não necessariamente Israel, não necessariamente. Eu não posso afirmar isso com toda certeza, mas é muito Hum. provável que não. Ele pode ter uma ascendência dúbia, né? Uma ascendência que Um misto, judia né? e uma ascendência talvez islâmica, por exemplo. Pode ter essas duas ascendências. E aí, claro, ele vai trabalhar, a gente já sabe com qual, né? Não é a favor de Israel, é contra Israel, né? Uhum. E aí, claro, ele pode usar uma série de fatores para isso. Mas dá muito a entender que é isso que vai acontecer. Ele vem do norte, não é da Rússia, provavelmente também, né? Então, é muito provável que seja daquela região já antiga. O profeta, se não me engano, Abacuque, fala do Assírio, né? Chama ele de Assírio. Então, tem uma série de fatores aí que a gente tem que colocar. Não sei se é Abacuque ou Naum, agora tem que olhar lá. São, geralmente, os profetas menores. Eles são só chamados de menores por causa do tamanho dos livros, mas às vezes o que eles colocam é grande. Ainda mais quando É, você fala. Não, não, não fala isso. Fala de Nínive e fala justamente dessa questão, né? perfeito. Então, se nós estamos aí ainda no princípio das dores, né? Ainda estamos aí os primeiros germes aí daquilo que vai preparar, né, algo que está para ser gerado, né, como a gente já tem conversado aqui. É coerente também nós prepararmos a igreja, por exemplo, a igreja, essa é uma pergunta, né? A igreja ela está preparada para a Não, perseguição religiosa que vai se intensificar não. muito mais do que agora? Porque isso que nós conversamos aqui, ela é perseguição, claro, mas ela não é igual à perseguição que houve, né, a cristãos, seja do Na igreja primeiro século, primitiva, por do exemplo. terceiro século, seja, né, a Armênia, seja, né, em outros locais, e sem contar também, né, não vamos nem contar aqui período medieval, não vamos nem entrar nessa história, senão é mais 3 horas. Não custa lembrar recentemente o Estado Islâmico que fez com os cristãos, né? Não faz É, tempo, vamos, não faz nem vamos, 10 lem anos. vamos lembrar de Boko Haram, na Nigéria, 2.000 cristãos mortos. Exatamente. Enfim, 2.000 cristãos oficial, né? É. Estatística oficial. Então, a igreja está preparada? No escopo geral, não. E isso é bíblico, né? Isso é bíblico. Porque as parábolas de Jesus sobre sua volta, e o próprio Paulo já deixa claro que a igreja dorme. Tanto que Paulo incentiva, não dormam, não durmam como os demais.
né? Já deixa isso bem claro. Só você ler 1 Tessalonicenses 5, do 1 ao 11, por ali, você vai descobrir isso, né? Que nós somos filhos da luz, que o tempo da volta não é para nos pegar de surpresa, que o dia que é para ser o dia como ladrão não é para também nos pegar de surpresa, nós deveríamos saber, porque somos filhos da luz, etc, etc. Tá Então, Paulo linkado deixa isso com muito a, claro. tá Sim, linkado com as 10 virgens também. está ligado com as 10 virgens, que todas dormem. Tanto as que têm óleo como as que não têm óleo. Todas dormem. Isso é importante deixar claro, né? Estão Perfeito. todas dormindo. Então, é uma característica que você vê em geral e que a gente vê hoje. E é curioso, por exemplo, você vê, muita gente não discute, você não devia discutir o tempo da volta de Cristo. Eu vejo muita gente falando isso e usa Atos, quando os discípulos dizem, Senhor, é nesse tempo que tu vais, né, estabelecer o reino, tal, e Jesus responde, Restaurar. olha, é isso. Aí ele diz assim, quanto a tempos e épocas, né, não foi dado a vocês para saberem, isso é único e exclusivamente do Pai. E aí, tempos e épocas, ele está usando ali os termos em grego, cronos e kairos. Né? Ele usou o tempo do homem e o tempo de Deus. Quanto ao tempo do homem e o tempo de Deus, não lhes compete. E aí o pessoal diz, né? O pessoal pega e diz assim, viu, tá vendo? Jesus falou que não perca seu tempo tentando saber isso. O problema é que, quando você pega esse texto, você tem que comparar ele com 1 Tessalonicenses 5. Quando Paulo fala, olha, irmãos, quanto ao tempo e à época, ou seja, quanto ao cronos e ao kairos, né, não preciso ter que ficar dizendo de novo que todo mundo tem que saber. Então tem um conflito? Não temos um conflito pelo seguinte: primeiro, Jesus está falando para quem? Quem são os sujeitos, né, do contexto que está sendo falado ali? O contexto são os discípulos. Os discípulos viram a volta de Cristo? Não. Então ele já sabia que eles iam morrer, né, iam ser Certo. martirizados. Já sabia. Então para eles não interessava isso. Para eles não tinha esse sentido ficar querendo saber qual é a época ou não. O negócio é eles cumprirem a missão deles. Agora, quando se dirige à igreja, que Paulo se dirige à igreja de Tessalonicenses ali, né, Tessalônica, e ele fala à igreja, diz, olha, igreja, vocês têm que saber. Você tem que saber o tempo e a época, o Cronos e o Kairos, tem que buscar saber, para que esse dia não te pegue de surpresa. É o que ele fala nesse contexto de 1 Tessalonicenses 5, do 1 ao 11. Ele fala, vocês são filhos da luz, não das trevas. E como filhos da luz, você tem que saber esse período para que o dia como um ladrão não te pegue de surpresa. Então, ele já deixa o escopo bem definido, né? Que nós temos que entender. Claro, a gente não está querendo adivinhar a data, a volta do dia exatamente, Não. mas nós podemos entender a época, nós podemos perceber o tempo e a época, sim. Por isso que eu citei aquela questão dos 40 jubileus, por isso que eu citei existe uma série de outros fatores que coadunam com isso, de várias Uhum. formas, né? E inclusive, por exemplo, à medida que a gente vai chegando nesses 40 jubileus, que não chegou ainda, né, ainda vai chegar, porque o tempo da crucificação, por exemplo, a crucificação tem datas do dia 26, por exemplo, no ano 26 depois de Cristo, alguns dizem que é 33. Então há uma variação grande aí e existem possíveis erros de calendários nessa história toda, o que dificulta mais ainda para a gente saber, mas por volta de 30, né, uma média, vamos pegar uma média aí. Então ainda não deu, mesmo que fosse 26, não deu 2026 ainda, quer dizer, ainda tem um tempo e pode ser muito mais, né? O fato é que, se você que tem um pouco mais de 30 anos de idade, vai lembrar que na década de 80 e 90, principalmente na década de 90, né, existia um burburinho sobre a volta de Cristo. Até mesmo no ano 88, por exemplo, tinha um livro que saiu, 88 razões porque Jesus virá em 1988. Quer dizer, tinha muita coisa. Se falava muito da volta de Cristo até a virada do milênio. 2000. Até o ano 2000. Né? Tinha até aquele versículo que não existe na Bíblia, né? Mil passará, 2000 não passará. Eu Que ouvi é de tanto esse primeira Heresias 5:2, né? primeiro. 171. Primeira Eu Heresias ouvi, 171. ouvi Então, esse tanto versículo é esse famoso. versículo. Então, você vê que nesse período, até, né, houve Nossa, muita gente falava do volta de Cristo, era uma pregação comum. Sim. Mas parece que passou 2000 e pouco, e isso, e nada daquilo que se esperava aconteceu, o povo arrefeceu, o povo baixou a pressão, Todo mundo fez o assim, ó. foco Uf, mudou, o foco mudou, e o povo começou a entrar em sonolência, modo sono. E esse modo sono persiste. De certa forma, o que tem acontecido tem alertado alguns, né? Acordado algum ou outro. Mas, no geral, ainda,
o modo é... Tanto que é só olhar a maioria das pregações antes do ano 2000, próximo, né? E as pregações hoje, né? Hoje é centrado no homem, hoje é coach, hoje tem uma série de técnicas humanas, tal. O pessoal quer ficar rico, etc. Então aqui, né? Com o Covid isso deu uma amenizada. Mas o fato é que a igreja dorme. E dorme por quê? Porque acha que o noivo tardou. É só você ler a parábola das 10 virgens, né, em que todas elas dormem, as que têm óleo e as que não têm óleo, elas dormem por quê? Porque elas dizem que o noivo tardou. Tardando o noivo, dormiram. Tem outra também que Jesus fala sobre o servo bom e o servo mau, né? E os servos maus, achando que o seu senhor tardava, passaram a oprimir, né, e maltratar os outros, como diz o texto. Porque achou que o quê? Achou que o seu senhor estava tardando. Só que eles esquecem que Hebreus diz que ele virá e não tardará, né? Ou seja, nós, o que o texto está dando a entender? Está dando a entender que a igreja que está esperando seu Senhor, muitos vão ter a percepção de que o noivo tardou, de que ele está atrasado. Porém, ele não está atrasado, ele está vindo no tempo certo, no tempo determinado, né? Ele vem no tempo correto. Mas a igreja como um todo acha, tardou o noivo, Vai vamos dormir. demorar. Vai demorar ainda muito tempo, né? E aí dormiram. Então, só acorda quando? Quando acorda, das 10, só acordam quando o amigo do noivo grita, lá vem o noivo, né? E isso é perto da meia-noite. E esse perto da meia-noite, olha uma coisa curiosa. Isso é uma coisa curiosa. Existem várias coisas curiosas, mas eu vou dar mais um peteleco nessa questão da volta de Cristo e de Israel, que as pessoas não entendem. Primeiro que o ano de Israel já está escondido na Bíblia, lá em Daniel e em Ezequiel. Está lá escondido a data, o ano e a data está lá escondida. Mas não vou entrar nesse mérito lá. Inclusive aquela escrita na parede tem a ver com isso, né? Pepeu, farsim. Exatamente. Que Daniel não explicou tudo que está ali. Tem mais coisa ali. Mas não vem ao caso. Fica para um outro podcast. Então, o fato é que 47, né, é esse tempo marcado para o retorno de Israel. Se você olhar no ano de 47, porque começa em novembro de 47 e depois você tem 48, né, são consequências de 47. É curioso e é importante você entender que no ano judaico, esse evento do Estado judeu e da independência, todos acontecem no mesmo ano. Para nós é diferente, porque para nós, na nossa contagem Nosso do ano ano é gregoriano, diferente. tem diferença, né? Então, para eles, tudo aconteceu no mesmo ano judaico. Para nós é que tem essa diferença de 47 e 48. Mas olha como é curioso. Em 47, começa a acontecer uma série de coisas interessantes. Primeira, os pergaminhos marmônicos são descobertos. Deus guardou aquilo num cofre e ele abriu isso só em 1947. Tem um artigo seu falando sobre isso. Tem um artigo meu falando sobre isso. Você tem um evento clássico que marcou a geração ufológica, que aconteceu em 47, Roswell, né? Ali marca essa série de eventos que você Arquivo vê, X. sinais nos céus. São sinais nos céus. Tem vários sinais nos céus, né? Muitos sinais nos céus. Mas quando você volta no tempo e vai para o início disso, classicamente volta para 47, né? Esse evento é um evento marcante para esses sinais nos céus também, que não é só questão da lua, sol, estrelas, são os sinais também, que aumentariam e tem aumentado, né? A gente volta para lá. Outra coisa curiosa em 47. Em 1947 foi quando foi criado o relógio do fim do mundo. Sabe esse reloginho do fim do mundo? Quanto tempo falta para o fim do mundo? Quanto falta para meia-noite? Esse reloginho para o fim do mundo foi criado em 1947. Exatamente nessa época. Mesmo período, tudo nesse ano. É como se tudo convergisse para cá e disse, ó, pode abrir agora, que agora nós vamos começar a dar sequência para um novo período de tempo. E é curioso, porque, se não me engano, acho que está em 1 minuto e pouco para meia-noite, algo assim. Eu sei que está bem perto. Já teve mais longe, né? Mas agora está bem perto. Já teve mais perto também um pouquinho, mas nós estamos 1 minuto e meio, acho, da meia-noite, né? E lembra que Jesus usa essa metáfora, a meia-noite chega o novo.
o noivo. O noivo vem à meia-noite. Então, é curioso, porque quem coloca esse relógio da meia-noite não é um grupo cristão, é uma universidade americana. Uma universidade americana com, né, professores, etc., criam, baseado no quê? Preocupados com a questão das bombas atômicas, etc., eles criam essa questão do relógio da meia-noite, o relógio do fim do mundo. E eles criam isso baseado nisso, não tem nenhum vínculo religioso nesse negócio. Sim, sim. Mas a linguagem é toda bíblica. A É, linguagem é toda bíblica. é tudo Então você profético, vê, né? é tudo profético. Você vê que há uma convergência de fatores onde a partir desse ano de 47 em diante, e você pode pesquisar, tem mais coisas acontecendo em 47, Sim, né? sim. A criação da CIA, por exemplo, americana, a criação, as Forças Armadas sendo integradas num grupo só, um monte de coisa aconteceu em 47. 47 e 48, se você quiser. E você vê que há essa confluência de dados que vai se expandindo e traz para nós essa perspectiva. Então é curioso, porque quando a parábola diz, à meia-noite, né, o noivo chega, é uma linguagem, para nós, muito natural. Assim como o Trump, né? Trump, que é Sim. trombeta, que está lá na Casa Branca, quer dizer, tem tantos eventos acontecendo nos céus, tantos sinais, gente, que é só Lua, quem não quer luas de ver. sangue, né? Tudo, tudo. Imagina, é como se Deus se estendesse vários outdoors, né? Pelo mundo todo. E quem souber ler, vai ler na hora, vai entender na hora. É, Então ele estamos sabe, perto, sim. ele marcou o fim desde o começo, né? Exatamente. É um negócio Isso já está fantástico. escrito lá atrás. Então a igreja realmente ela dorme. Isso é um fato, isso é bíblico. Né? E ela Eu me está lembro, pronta? Não, não está pronta. eu me lembro quando estava no Brasil ainda, acho que foi em 2012, se eu não me engano. Teve aquelas 4 luas de sangue, Sim, que o, 2014, 2015, que caíram nas do- festas judaicas. que caíram nas festas judaicas. É a E tétrade aí, das luas de sangue. a Tétrade. E aí, um ano antes, né, teve um rabino americano que fez os cálculos lá e falou: olha, essa tétrade é especial, essa tétrade não acontece, né? Eu pesquisei aqui, usei dados da NASA. Aí o John Hagee pegou isso aí, compilou, É fez o uma Mark série Biltz, de. que é esse rabino que você falou, é o Mark Biltz. Isso, Mark Wilkes. E aí eu pesquisei tudo isso, peguei tudo isso aí e também Aí eu você vou vê fazer na também. história também, tem outras tétrades que têm coincidências também. Sim, Inclusive sim, 49 e 50, que é outra ex- tétrade anterior. exatamente. Então tudo isso aí eu fui colocar. É, tem no 1492, quando também acontece o descobrimento da América e a expulsão dos judeus a da expulsão dos Europa. judeus, enfim, tudo É outra é, tétrade também. é surreal. E aí eu estudei tudo isso e fiquei loucão, né? E eu tava, fiquei doidão. Aí eu falei, gente, eu tenho que colocar isso aqui, tal, e divulguei, né? Fiz uma série de conferências da igreja. Ah, vou falar sobre as 4 luas de sangue, a volta de Cristo. Blá, blá. Eu te pergunto, deu Ibope? Claro que não. Deu Mas nada, teve. nós somos o amigo do noivo que grita, lá vem o noivo. De certa forma, é isso. Amém. Nós somos Amém. esse atalaia que fica gritando, ó, lá vem o noivo, lá vem o noivo. Essa é a nossa função também, Amém. de gritar, Amém. lá vem o noivo. É óbvio que nem todos vão acordar. Muito pelo Amém. contrário, ele vai continuar É, dormindo, mas alguém vai acordar. A nossa rapaz, função é essa. eu me lembro que eu ainda fiquei assim, chateado. Eu fiquei muito chateado. Falei, rapaz, mas como pode um negócio? Eu gravei, eu divulguei, eu fiz tal, espalhei cartaz na cidade, mandei convite para os pastores das outras igrejas, falando: olha, vou até botar num dia de semana para não atrapalhar seu culto aí, né? Tal, vamos divulgar, babá. Rapaz, não deu ibope nenhum. Mas era eu fazer uma campanha de cruzada de milagre, de disso e daquilo. A igreja lotava, é sério isso, É lotava, verdade, é triste, pinhava mas é de gente. verdade. Eu tinha que pegar as cadeiras brancas, sabe? Que a gente tinha as cadeiras brancas que só usava assim, né? Traz e colocava lá, enchia os corredores assim, lotava e eu ficava olhando, falava, meu Deus, esse povo tá tudo atrás de bênção, rapaz, tudo atrás de milagre, tudo atrás de sinal, eles estão atrás de.
Mas se você falar, olha, agora eu vou trazer aqui um palestrante que ele vai ensinar vocês aqui a Bíblia para aí, rapaz, para arrumar 50 pessoas, você tinha que ficar pedindo, se ligando. Ô, irmão, você não pode vir. Não é fácil, não. Bom, Na a época, igreja. só pra você saber, na época eu também fiz essas coisas. Até o blog foi uma iniciativa com essas coisas também. Mas na Ah, é? época eu já sabia que não ia dar muita coisa, porque eu entendia o espírito da época. Eu disse assim, eu sei que não vai dar muito. E não Porque deu. não deu, não deu. Porque o texto diz isso, né? O texto diz que não, as pessoas vão dormir. Então, eu ficaria assustado se fosse o inverso. Mas diga lá, Ah, diga lá. é. Não, é só para a gente encerrar aqui, que eu também não quero estender muito e sei que a gente está aí no dia a dia aí, o pastor está nos seus afazeres, agora aqui já são 10h03 da noite. Aí deve ser o quê? Umas 6 horas, né? 6 e 3, mais ou menos. 6h03. O Tá com sol está 4 se horas de pondo diferença. agora. Não sei. 4 horas de diferença. É aqui, agora que ele resolveu botar uma parte do pijama. Bom, para nós encerrarmos aqui, quais seriam as atitudes que o pastor acha que os líderes da igreja evangélica, não só no Brasil, mas no mundo, deveriam tomar para preparar a igreja para um cenário de, vamos dizer, não quero usar a palavra apocalíptico, porque essa palavra ela acabou ficando meio assim descredibilizada, mas um cenário de perseguição intensa mesmo. Olha, a primeira coisa que eles precisam fazer é voltar para o básico, né? Se perder o básico. Normalmente a gente diria, não, você tem que criar seminários, cultos, fazer essa resistência que a gente falou, né? De você ser resistência politicamente, inclusive, contra essas questões de governos e tudo mais. Mas nada disso vai ter efeito se não tiver joelho no chão, se não tiver Bíblia e se não tiver jejum. Esse tripé, sem esse tripé, todas essas ações são até altruístas, bonitas, mas ela pode se tornar vento facilmente, porque pode não estar revestido de poder, entendeu? Então, o básico tem que voltar. Esse básico inclui o quê? Vida de oração, vida de palavra e eventuais jejuns, com propósito, né? E não é o propósito de mover a mão de Deus, não. É o propósito das pessoas quebrarem a sua própria carne, os seus próprios desejos. O jejum, o propósito não é mover Deus em seu favor, o jejum é para mover você, para você ser a favor do Espírito Santo em você, para você estar quebrantado para que o Espírito Santo te use. Esse é o foco principal, não é uma bênção, não é algo que vai se... Claro que pode se materializar depois, porque Deus é bondoso, misericordioso e recompensa aqueles que o buscam. O texto de Hebreus diz isso. Sim. Mas esse não é o foco principal. Né? Então, esses 3 pilares são fundamentais. Sem esses 3 pilares, qualquer outro tipo de atitude, mesmo que você faça cultos, seminários, eventos, Conferência. conferências, o que for, tudo isso é arroz de festa. É arroz de festa. Porque só vai ter resultado se estiver imbuído do poder do Espírito. Do contrário, não vai acontecer. Então, eu sei que isso é duro, porque muitos pastores não estão mais habituados a fazê-lo. E não só pastores, líderes em geral, né? Isso não vai só no pastor, né? Isso vai em todos os tipos de atribuições, diáconos, presbíteros, líderes de louvor e tudo mais, né? Tudo está relacionado a isso, envolve, né? E todos esses têm que estar debaixo dessa busca. E se não tiver, vai ser arroz de festa e não vai ter resultado, não como deveria. Lembra do altar de oração que a gente conversou, o altar de incenso que está diante do trono? Esse altar tem que estar cheio. Se esse altar não estiver cheio, não vai ter muito resultado, não. Então, acho que tem que voltar para o básico, joelhinho no chão, Bíblia na mão, né? E jejum e oração. Senão, não tem. Aí o resto, o próprio Espírito Santo direciona. Cada lugar, cada necessidade, o Espírito Santo sabe.
Se precisa de uma conferência, ele vai direcionar uma boa conferência. Se precisa de um seminário, vai direcionar um seminário. Se precisa de uma atuação política, ele vai direcionar uma atuação política. Se precisa de um evangelismo, ele vai atuar nisso. Mas sem isso, não tem jeito. Acho que esse é o que eu posso resumir, digamos assim, né? E o Espírito faz o resto. Perfeito. Perfeito. Olha, pastor Dionei Vieira, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast. Obrigado mesmo, tá? Que Deus te abençoe aí Amém. na linda cidade de Florianópolis, né? Que Deus abençoe aí o seu trabalho, o seu ministério, né? Igreja Palavra Viva, é isso? Igreja Palavra Viva. Igreja Palavra Viva, né? Minhas saudações aí ao pastor É o Bispo Flori Ramos. Bispo Flori Bispo Ramos, né? Pedro Flori Ramos. Bispo Nosso Pedro pastor Flori sempre. Ramos, isso, a todos os outros pastores, obreiros aí, né? E conte conosco, né? E quando Amém. orarem, lembrem-se de nós aqui. Estamos aqui em Edimburgo, na Escócia. Deus nos trouxe aqui, Deus nos trouxe para cá de forma espiritual. Eu nunca planejei. Aliás, eu não sabia nem onde ficava a Escócia. Começo de conversa, sabia. Quando Deus me falou, não, você vai para a Escócia, eu falei assim, Escócia não é onde o pessoal daquele filme lá, Coração Valente, e usa aquelas saias, assim, rapaz, você fala saia aqui, o Kilts. negócio é cute, você fala saia aqui, os caras ficam loucos. Então eu falei isso para Deus, falei, mas não é, Laura, eu vou ter que usar saia agora. Aí, depois, né, enfim, aí Deus nos trouxe para cá em 2016, estamos aqui. Então, muito obrigado, quero agradecer aqui mais uma vez a sua disposição, sem nos conhecermos pessoalmente, né, só por contato virtual de internet, mas um dia, né, se não nos conhecermos pessoalmente aqui nesta carne, nos veremos na glória, né? Sem dúvida. Eu forte abraço para o irmão, sua família. Deus te abençoe mais uma vez. Muito obrigado. E espero que possamos gravar novamente aí falando sobre outros temas, né, misteriosos aí da palavra de Deus, que é uma maravilha, gente, né? Eu sou Amém. um amante estudioso das escrituras. Quando eu começo a ler, a gente vai assim, né? Tá Mas é bom, pastor? maravilhoso mesmo. Imagina, eu que agradeço e que também é um prazer. A gente tem esse contato muitas vezes pelo Instagram ou pelo Face, mas tem sido um prazer mesmo. E que Deus abençoe também a sua família, seu ministério aí, as pessoas relacionadas. Que Deus te alcance com misericórdia nesse tempo, que precisamos muito. Amém. Amém. Obrigado, pastor. Até a próxima. Deus abençoe.